Então, apresentada aqui está uma autobiografia de Sua Divina Graça, Srila Bhakti Srila Devi Goswami Maharaj, fundadora Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E aí ele começa falando: nasci à meia-noite, sábado, dia 10 de outubro de 1895, Navami Titi. Sou o mesmo signo do Senhor Ramachandra, Krishna Paksha, quinzena da lua escura. Shrimad Mahaprabhu, ele também apareceu em um sábado. Eu era o segundo filho. A primeira foi uma filha, mas ela morreu cedo. Então, Rankavacha foi dado à minha mãe para a proteção do próximo filho, ou seja, para mim. Então, eu nasci depois que minha mãe recebeu Ramakavacha. Haviam 2 quartos de palha, um dos quais era a maternidade, porque o primeiro filho morreu depois de eu ter nascido. Minha mãe ainda estava confinada dentro da área da maternidade, logo na frente desse lugar. Os meus 2 primos, que falavam inglês, mantiveram a vigilância noturna para garantir que nenhum fantasma ou algo assim aparecesse na forma de um gato ou algo assim. Assim como eles estavam lendo e estudando, eles protegiam a primeira metade da noite. Eles estavam estudando para mestrado e durante a segunda metade ou a última parte da noite, 2 estudantes de sânscrito, um primo e um tio, se sentavam lá, em frente a essa casa temporária, lendo para proteger de qualquer ataque imprevisto. Todos faziam vigília. Então, como eu me lembro, quando eu era um menino que estava sentado, carregado no ombro do meu pai, havia um grupo de Sankirtan distante. Chorando, pedi a ele para me levar lá. De qualquer forma, para me consolar, ele me levou lá por um tempo e depois voltou. Então, o meu primeiro irmão nasceu quando eu tinha 3 anos. Lembro-me da cena do nascimento de meu irmão, em torno de agosto de 1898. Também me lembro quando cheguei aos 5 anos de idade e estava estudando escrita e fui morar à casa do meu tio materno. Muitas coisas antes disso eu também me lembro. E quando eu estava na casa
do meu tio materno durante 3 anos, onde estudei em uma escola primária. Recebi a ajuda de uma das minhas tias, que me ensinou o Ramayana e o Mahabharata. Isso me ajudou muito. Já tinha alguma afinidade por todas essas coisas, algum tipo de conhecimento intuitivo e parcialidade aos antigos ensinamentos védicos e à cultura da seção ortodoxa. Desde a infância, a minha tendência foi com a cultura da seção ortodoxa, Veda, Upanishad, etc. Fé em Deus, todas essas coisas. Então, Srila Siddhar Maharaj, que ele está falando, né? Ele tinha muita afinidade com a cultura védica ortodoxa. E ele era muito, muito ligado no Sr. Ramachandra. Então a tia dele leu para ele o Ramayana. Ramayana é a história do Sr. Ramachandra, são vários volumes, toda a história. E o Mahabharata também. Mas ele já tinha uma afinidade com essas escrituras. Aos 9 anos, fui aceito em uma escola secundária. Como estudante, sempre debati o lado da antiga cultura dos Shastras, no clube de debate, até mesmo contra os professores que assumiram a causa do renascimento ou da reforma. Eu sempre estava do lado da cultura anterior. Eu lutei contra eles. E eu não achava que eles poderiam me vencer. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele sempre foi a favor da tradição. Por isso ele não gosta que as pessoas mudem o que Mahaprabhu falou. Ele é o guardião da devoção. Desde pequeno, aos 9 anos, ele debatia com aqueles que queriam reformar, aqueles que queriam mudar as coisas. Ele é realmente o guardião da devoção. Ele sempre teve esse espírito de não mudar, de guardar os princípios. Então, continuando aqui. Então, eu recebi o meu cordão sagrado na tradição familiar, quando eu tinha 14 anos. Eu sinto que a minha memória era mais ou menos afiada. Eu podia me lembrar do que vi e ouvi na minha idade precoce. Então ele tinha a memória, como o Srila Govinda Maharaj também, aquela memória absoluta. Nós lemos aqui no início, com 3 anos, ele lembra o que aconteceu com 3 anos de idade, com 5 anos, enfim. Ele tinha memória lembrava de tudo, precocemente ele já tinha isso. Foi-me dito que eu tinha uma tendência geral de que, se alguém viesse me perguntar algo, eu respondia, não. Tudo que perguntavam para ele, ele falava não. Que o que quer que fosse pedido de mim, não. Mas, uma vez, quando um dos nossos membros da família, um estudioso, foi fazer uma prova
ele veio me perguntar se ele passaria ou não. Eu pronunciei sim, e ele ganhou uma bolsa de estudos. Então, eu me matriculei no ensino médio local quando eu tinha 15 anos de idade. Eu podia escrever versos em sânscrito. Antes disso, Srila Siddhar Maharaj, a família dele, eles falavam sânscrito. Dentro de casa, um conversava com o outro em sânscrito. Isso é muito raro, mesmo naquela época. Mas ele era uma família de Brahmani, de alta casta. Então eles falavam sânscrito dentro de casa. E aí ele continua: eu gosto de sacrifício na vida, o lado magnânimo. Eu tive afinidade com o senhor Ramachandra pelos passatempos, modelo. O senhor Ramachandra é uma reencarnação de Deus que veio para nos dar, ele veio em Treta Yuga, ele veio restabelecer Vidimarga, a religião védica, regras e regulamentos. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele tinha muita atração por isso, como ele diz aqui. Ele tinha muita atração pelos passatempos do Sr. Ramachandra. São passatempos modelo, mas não tanto pelo Sr. Krishna, por causa de sua Vrindavana Lila. Porque Krishna não segue regras, não segue regulamentos. O Sr. Ramachandra sim, mas Krishna não. E Srila Siddhar Maharaj não tinha muita atração por Krishna. Eu não podia acomodar porque Deus deveria ser um mentiroso e um conquistador de meninas. Embora eu visse Murtis de Radha Govinda, eles pareciam ser muito charmosos. Eu encontrei algum fundo místico lá, mas na superfície eu tinha mais gosto por Ramachandra do que por Krishna. Ele sempre tinha, na época de garoto, enfim, mais atração pelo Sr. Ramachandra, por regras e regulamentos. Minha atração por Krishna primeiro veio através do Bhagavad Gita e depois através de Mahaprabhu. Eu gostava de Ramachandra por sua magnanimidade. Era atraído principalmente pelo ideal de auto-entrega. Então, eu gostava muito de Radharani, eu gostava muito de Mahaprabhu, mas a minha atração por Krishna era menor. A minha atração por Krishna veio através de Mahaprabhu e através de Radharani. Do lado deles. Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos de idade, havia um templo onde as deidades de Radha Krishna foram instaladas em Jagadananda, perto de Katua. Todos os anos, ao mês de Kartiki, o meu pai, ele lia o Srimad Bhagavatam lá. Às vezes, eu visitava aquele templo com ele e encontrava uma atmosfera mística lá. Parecia muito místico para mim. Após a matrícula,
eu fui a Baharapur, distrito de Mishirabadi, na faculdade Krishnanati, lá com a companhia de um dos meus primos, filho do meu tio materno, entrei em conexão com o povo da Bengala da Bengala Oriental, que eram conhecidos. Ouvimos por sua ousadia e natureza de sacrifício. Eu morei no mesmo albergue que eles e fui admitido na mesma faculdade em Baharampur. Aqui já ele entrou na faculdade, nessa época que ele está contando aqui. Após o 4º ano, nos sentamos para as provas. Quando eu era estudante do 4º ano, eu fiquei amigo de um menino mais novo, recém-admitido na faculdade. Na faculdade, eu descobri que havia uma pequena seção de alunos que eram viciados em meditação e puja, etc. E havia outro grupo que não gostava de adorar, mas gostava de servir pacientes e fazer o bem ao público, fazer caridade. Então tinha 2 grupos, um que gostava de fazer meditação, puja, e o outro grupo de alunos que gostava de fazer caridade, ajudar o público, ajudar os outros. Mas eu tenho uma natureza interna para ambos. Eu era um estudante do 4º ano e esse menino era um estudante do 1º ano. Diferença de 3 anos. Descobri que ele gostava das 2 coisas de forma muito intensa. Cantar o nome do Senhor, às vezes, muito alto, como um louco, e também fazer Sandhi Vandana, orações regulares de manhã, ao meio-dia e à noite, etc. Ao mesmo tempo, quando havia algum paciente, ele se envolvia em seu serviço. Então ele fazia as 2 coisas também, esse garoto. Ele gostava, como Srila Siddhar Maharaj, da parte de puja, a meditação, cantar os santos nomes, mas ele também ajudava os pacientes, ele fazia serviço social, caridade. Mesmo que faltasse às aulas na faculdade, ambos os lados, serviço social e adoração, estavam combinados nele. Então, o garoto não se preocupava em faltar na faculdade. Ele queria fazer adoração à deidade, meditar, cantar nos santos nomes e também fazer caridade. Antes disso, quando estudei na escola, consegui um livro onde se menciona que, se pudermos cantar japa, cantar meditativo, cantar japan é cantar meditativo, do Gayatri, 432 vezes ao dia, podemos alcançar uma boa melhoria espiritual. Imagina cantar 432
duas vezes o Gayatri, um cantar meditativo, ganharíamos uma boa melhora espiritual. Eu pratiquei isso por algum tempo e naquele momento eu tentei o meu melhor para entender a verdade revelada. Sem consultar nenhum dicionário ou gramática, eu tinha ouvido que Gayatri é consciente, espiritual e não palavras mortas. Então, pensei, se continuar com o Japan, o Gayatri em si, o Gayatri em si expressará o seu significado e propósito. Aproximei-me com essa atitude e costumava sentir alguma luz nas palavras do Gayatri. Eu tive algum conhecimento sobre isso por algum tempo. Então, como eu disse, entrei em contato com aquele garoto na faculdade e tentei associar-me a ele. Seu nome era Sri Suresh Bhattacharya. Ele veio de uma família brahmínica de Faridpur. O fundador do Bharatseva Ashram, Sri Pranavananda, era da sua aldeia. Sripad Madhusudana Maharaj também vem da mesma aldeia, Brajepratap Puri, no distrito de Pariopur. Um dia, quando nós dois caminhávamos pela manhã e usávamos pequenos galhos para limpar os dentes, ele se referiu ao pai com a expressão, esse cavalheiro. Eu fiquei surpreso com isso. Por que você usa essa expressão para falar de seu pai? Perguntou para o garoto. Você diz, esse cavalheiro? O que é isso? O menino disse, sim, eu cometi um erro. Eu não deveria ter falado assim na sua frente, mas é assim, esse cavalheiro, ele foi um cavalheiro e nessa vida vim até ele me protegeu por algum tempo. E na próxima vida, eu vou para algum outro lugar. Assim, estamos nos movendo de um lado para o outro, vindo para um cavalheiro e de lá para outro cavalheiro. O que a criança está querendo dizer aqui? Nós temos um pai nessa vida, mas e na próxima? Vamos nos movimentar de um pai para o outro, de uma família para outra. É isso que o garoto está tentando falar aqui para Srila Siddhartha Maharaj. E ele continua, embora eu tenha dado oposição, esse ponto me atingiu muito. Comecei a pensar, sim, é verdade, estamos no meio de pai, mãe, irmão, ou, como ele disse,
esse cavalheiro? Que conexão real eu tenho com eles ou eles comigo? Nós somos quase como estrangeiros, estranhos, pensando neste ponto, todo mundo tornou-se tão vago. Senti uma atmosfera furiosa, sem abrigo em lugar algum, uma posição caótica, e não tenho nenhuma posição de estabilidade, de onde estou vindo, para onde ir, por quanto tempo eu vou ficar aqui. Este é um ponto no infinito. Eu sou um ponto incerto em todo o infinito. Quando ele se deu conta disso, ele ficou nesse estado, Srila Siddhar Maharaj. O que nós somos? Nós não temos estabilidade nenhuma, agora estamos nessa família, na próxima vida vamos para outra família. Isso dá uma insegurança em todos nós. Um grande choque me veio dessa maneira, Srila Siddhar Maharaj fala. E essa foi a grande virada em minha vida. Então, a virada na vida de Srila Siddhar Maharaj foi quando esse garoto falou isso. O cavalheiro. Mas por que cavalheiro? Srila Siddhar Maharaj perguntou. Ele falou, porque hoje ele é meu pai, e na próxima vida, e na outra, nós estamos numa incerteza, não sabemos de onde viemos, e não sabemos qual vai ser a próxima vida. E esse foi o choque para Srila Siddhar Maharaj. Isso foi o que abriu os olhos dele. Houve uma mudança na vida dele depois disso. Uma grande virada, ele diz. A conquista mundana não tem valor. Eu estava estudando, um estudante de quarto ano na faculdade. Eu deveria fazer as provas depois de alguns meses. Os meus amigos ficaram alarmados ao ver a minha posição. O que você está fazendo? Você está negligenciando o seu estudo. Como você poderá passar? O seu pai está enviando dinheiro para a sua educação. Você não é tão rico. Dessa forma, eles tentaram o seu melhor para me ajudar, mas eu não conseguia me concentrar em nenhum livro de estudos. Eles disseram, se você não pode, nós vamos ler e você tenta ouvir. Naquela época, o meu amigo me deu uns livros sobre a vida e os ensinamentos de Mahaprabhu. E eu os devorava como néctar. Encontrei um lugar ali. Não é que eu não esteja em algum lugar. Aqui está o suporte, a base. A fundação. Encontrei aqui o sustento espiritual, a esperança e o abrigo que eu precisava. Então, Srila Siddhar Maharaj, ao acordar
ao mudar totalmente a sua vida, a visão dele, ele não quis mais estudar o 4º ano da faculdade, ele estava estudando direito. Para que estudar aquilo? Se o mundo material não vai nos dar nada, nós estamos aqui numa incerteza. Qual vai ser o próximo pai? Qual vai ser... Enfim, não temos nenhuma certeza. E o amiguinho dele começou a dar livros sobre Mahaprabhu para ele, e ele devorava os livros. E os outros ficaram preocupados com ele. Você vai reprovar, você não vai passar de ano, teu pai está gastando dinheiro. Enfim, os amigos querendo ajudá-lo, mas com uma visão errada. Srila Siddhar Maharaj acordou aqui para a vida espiritual. Dessa forma, comecei a ler mais e mais. A minha própria natureza era de que eu lia minuciosamente. Podia até ler devagar, mas a minha leitura é mais ou menos muito precisa e representando o verdadeiro aspecto. Eu também podia ouvir com muita clareza, mesmo sem ler. A audição aguda também era parte da minha natureza. Tudo o que eu ouvia, eu podia entender o propósito e manter lá dentro de mim. E aqui também, por uma leitura intensa, eu encontrei a minha vida, a minha esperança futura. Tudo. Eu fui convertido. Na família da minha mãe, havia algum reconhecimento de Sri Chaitanya Deva, mas na família paterna era de Smarti ortodoxos, Smarti brahmanas ortodoxos. Eles odiavam os seguidores de Chaitanya Deva, de Mahaprabhu. Eles diziam que Chaitanya Deva criou uma sociedade caótica, pragas que não conseguem manter a sua posição social. São eles que se reúnem para seguir Chaitanya Deva. Aqueles que perderam a sua posição social se tornam Vaishnavas e dizem que são seguidores de Chaitanya Deva. Na família de meu pai, eles tinham esse ódio, mas depois disso, eu novamente na faculdade de Direito, só um minutinho aqui. Saiu do ponto aqui, só um minutinho. Então, continuando aqui. Aqueles que perderam a sua posição social
tornam-se Vaishnavas e dizem que são seguidores de Chaitanya Deva. Na família do meu pai, eles tinham esse ódio, mas depois disso, eu me converti completamente em um seguidor de Chaitanya. Esse sentimento veio a mim, não apenas intelectualmente, mas também no coração e na mente. Eu passei por uma conversão completa. Então, o meu pai morreu. Ele ficou desapontado e abatido. Eu era o filho mais velho. Ele tinha alguma esperança em mim para assumir para assuntos da família, mas quando ele viu tal mudança em mim, pode-se dizer que ele morreu. Ele morreu quase com o coração partido. O fardo da família também veio à minha mente, mas o meu estado mental estava em outro lugar. Obtive a chance de levar uma vida de abnegação. Por um ano, o filho de um pai falecido não usará nenhum guarda-chuva. Isso são as regras védicas, né? Nenhum guarda-chuva durante um ano, depois que o pai morrer, ou sapatos. Eu adicionei algo a mais. Eu não usei nada além de um pedaço de pano e um lençol por um ano. E o meu meio enlouquecido, eu fazia trabalho agrícola e serviço às vacas. De qualquer forma, passei nas provas a sessão de Baharampur, onde eu apareci. Os meus colegas de classe diziam que isso era um massacre total. Muitos poucos passaram, mas de alguma forma eu passei. Alguns dos meus colegas de classe disseram: pelo método de adorar e satisfazer o Deus, ele passou. Ele não estudou, mas ele passou apenas por adorar a Deus. Quando meu pai morreu, ele morreu quase com plena consciência. Ele me falou várias coisas. Uma delas é que eu teria que me casar. Eu nunca havia pronunciado uma mentira. Srila Siddhar Maharaj, assim como o Srila Govinda Maharaj, nunca mentiram na vida. Eles não produziam uma mentira, eles não falavam uma mentira. Independente do possível efeito, eu falava sempre estritamente a verdade. Eu não podia me comprometer com ele, então me senti pressionado. Se você vai se casar ou não, não me perturbe neste momento, disse o pai. No momento da minha morte, diga que você vai. De qualquer forma, a expressão veio de mim. Vou tentar cumprir o seu pedido. Desta forma, de uma forma modificada,
respondi, então, de qualquer forma, eu tive que me casar. A vida de casado durou 6 anos. Entretanto, fui estudar novamente na faculdade de Direito, mas o movimento liderado por Gandhi de não colaboração surgiu e me juntei ao movimento, porque havia algum tipo de promessa de que dentro de um ano eu darei Swaraj, independência a vocês. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele se juntou ao grupo de Gandhi, porque tinha essa promessa de em um ano dar a liberdade para todos. Eu queria me tornar, disse Srila Siddhar Maharaj, eu queria me tornar um sannyasi. Ele queria se tornar um sannyasi. Mas os camponeses me queriam por um ano. Então, eu pensei que devia sacrificar isso por eles. Saí da faculdade de Direito e trabalhei por algum tempo como secretário do movimento aqui em Kauna. E às vezes na aldeia por 2 ou 3 anos. Então, fui interrompido por algum tempo depois e fui procurado em Calcutá com a ajuda de um superintendente do escritório do governo. Obtive certa vocação e fui a Calcutá. Eu fui ao escritório de lá. A minha atração permanece sempre em direção a Mahaprabhu. Enquanto isso, andei por aí buscando um sadhu que me iniciasse, mas não consegui encontrar ninguém que me agradasse. Srila Siddhar Maharaj, ele queria receber sannyasi, ele queria ter um guru genuíno, mas ele não encontrava ninguém. Um dia eu estava voltando do escritório e vi um cartaz na avenida Chittaranjan, Gaudiya Mati, Mahotsava, por um mês. O endereço estava lá, perto do templo de Pareshnath. Encontrei um cartaz de cor vermelha. Eu pensei, Gaudiya Mati deve ser dos seguidores de Mahaprabhu. Vamos ver o que tem lá. Quando eu era estudante de Direito, através de Suresh Bhattacharya, aquele amigo dele, aquele garoto amigo, conheci o fundador do Bharati Seva Ashram, Sri Pranavananda, e ele tentou muito me levar para a sua missão, mas eu recusei. A minha cabeça está vendida a Mahaprabhu, Gauranga. Então, eu não posso ir a nenhum outro lugar. Ele já tinha se rendido a Mahaprabhu, Srila Siddhar Maharaj. Então ele não podia entrar em nenhuma outra missão, nenhuma outra linha. Ele disse, eu também tenho grande reverência por Mahaprabhu.
Chaitanya Deva, mas acho que o primeiro estágio deve ser negação budista ou vairagya. Vairagya é renúncia e indiferença pelo mundo. Segundo, Vedanta de Shankaracharya ou Dhyana. E o último e o mais elevado será o Prema de Chaitanya Deva. Caso contrário, as pessoas entenderão mal o Prema, o amor puro por Deus, como sendo luxúria. E aí Srila Siddhartha Maharaj fala, eu respondi, sim, o que você diz está correto. O Prema Dharma de Sri Chaitanya Deva é o mais elevado, acima das concepções budistas e shankaristas do teísmo. Mas Chaitanya Deva não nos disse, vá aos budistas, pratique vairagya, renúncia, depois vá para Shankar e tenha conhecimento dos Vedanta, e depois venha até mim. Ele disse, onde quer que você esteja, se associe a um sadhu, um santo, e você pode receber o nome, o santo nome de Deus. Então aqui foi falado para Srila Siddhartha Maharaj que antes de Mahaprabhu nós tínhamos que ir, ele tinha que ir para o budismo, para a renúncia, depois para o conhecimento, Shankaracharya, depois somente para Mahaprabhu receber prema, o santo nome. E ele falou não, Mahaprabhu não falou isso, ele ficou em silêncio. Eu disse a ele, se você tiver algum poder sobrenatural, ficarei grato se você puder me dizer onde está o meu guia espiritual, o meu mestre espiritual, o meu Gurudeva. Mas ele falou o nome de um cavalheiro, Haranati. Fui procurá-lo, mas não consegui encontrá-lo. Mas foi aí que encontrei o cartaz e fui para o Gaudiya Mati. Lá encontrei apenas um cavalheiro que ocupava o salão externo e o resto tinha ido em parikrama no Nagar Sankirtan. Então, finalmente, ele encontrou o Gaudiya Mati, mas não tinha ninguém lá, eles estavam no Nagar Sankirtan. Então, conversei com aquele cavalheiro. Eu tinha estudado um pouco sobre Chaitanya Deva, outras escrituras, mas descobri que essas pessoas que representavam o Mati, eles tinham conhecimento profundo e mais sólido que o meu. Então, o grupo voltou do Nagar Sankirtan e encontrei Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, na frente com a sua danda. Assim que ele chegou à frente do Mati, um discípulo veio e tirou a danda dele. E gradualmente ele foi recebido lá. À primeira vista, achei que a atitude de Guru Maharaj era de completa indiferença pelo mundo comum. Ele não se importava, ele não se importa com ninguém.
ele é autossuficiente. Eu tive esse tipo de impressão inicial. Então, eu comecei a visitar gradualmente. E gradualmente eu percebi que queria ficar na companhia dele. Srila Siddhar Maharaj começou a frequentar e ele viu que ele queria ficar na presença junto com o Srila Bhaktisiddhanta. Infelizmente, eu não os encontrei antes, mas agora o pensamento veio para mim. O que me importa, o que me impede de ficar aqui? Eu pensei na minha casa, pai falecido, a mãe viva e 3 irmãos mais novos. Eles não serão muito afetados, mas a minha esposa sim, a minha esposa será afetada. Então ele queria ficar no mate, mas ele tinha um inconveniente, ele tinha 3 irmãos mais novos, a mãe, mas isso não importava muito. Mas ele tinha a esposa. Não sei porquê, mas um pensamento súbito surgiu em minha mente de que se ela morresse, eu estaria livre. Eu estava atraído por aquela associação. Havia tantos membros de natureza cavalheiresca e educada e totalmente entregues ao serviço de Mahaprabhu. Isso me atraiu muito. Naquele mesmo dia, eu fui para a minha casa e descobri que a minha esposa, ela estava doente. Cheguei em casa naquela noite e depois de 3 dias ela faleceu. A minha mãe tentou me casar novamente, mas não pôde fazer isso. E dentro de 6 meses, ela também desapareceu, ela também morreu em Haridwar. Na época do Kumbh Mela, ela morreu lá. Um dos meus irmãos, Satyen, estava com ela e outros peregrinos e irmãos, etc. Eu estava livre agora. Eu estava visitando o mate. Eu estava pensando que eu deveria colocar a minha fé aqui. Então, eu pensei que era necessário conhecer o máximo possível sobre a missão. E conhecer a missão significa conhecer o líder da missão. Então, tentei ir ao andar de cima, onde Gurudeva, Guru Maharaj, ficava. Eu ia para a frente de seu quarto e me sentava lá para ouvir, porque estava pensando que iria me unir aqui. Então, um dia, ocorreu que Kirtanananda Prabhu, um brahmachari, me deteve. Ele não deixou que eu entrasse lá, ele não me deixou que eu subisse. Onde você vai? Ele perguntou. Eu vou ver Guru Maharaj. Eu gosto muito de ouvir e me associar com ele. Não, disse o brahmachari, nunca. Você deve ficar aqui na sala de espera. E quando você encontrar alguém, você vai informar a ele quem deseja conhecer. Ele verificará e, quando ele voltar,
com a resposta, você pode ir. Caso contrário, você deve ficar aqui. Nunca cruze esse limite. Essa aula aqui, a autobiografia, ela é bem grande, ela é muito grande. Eu vou postar ela hoje no grupo do Templo de São Paulo. Então, quem quiser, leia ela inteira. Ela é muito boa para se ler, é um dia auspicioso para ler ela. Ela é bem grande, então vamos parar por aqui, porque senão vamos demorar muito, vamos até mais de 10 horas para ler tudo isso. Ela é bem longa mesmo. Não estamos nem na metade dela ainda. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai para encerrar essa transmissão. E à noite faremos o festival com os devotos presencialmente. Quem quiser participar conosco, venha. Participe conosco do festival. E quem não puder participar presencialmente, assista online. Será uma oportunidade de glorificar Srila Siddhar Maharaj e é um dia muito auspicioso para todos nós. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa. Por enquanto ainda não. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Moha Giridhari Gopinath Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tharada Jai Goshai Jar Muni Tharada Sabar Padarini Rapanchada Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Vaso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Vaso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan
Vamos ver quem participou conosco hoje. Infelizmente, temos uma obra aqui do lado, mas temos que continuar o serviço independente do que aconteça. Não podemos nunca desistir. Então, hoje temos aqui participando conosco a Jamuna Devidasi, o Mohan Prabhu e a Malini Devidasi. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até a noite às 19 horas, que é o festival de Shila Siddhar Maharaj.